Um grupo de amigos decide passar as férias em uma cabana isolada no meio de uma floresta gigante. Tudo parecia perfeito, o lugar era lindo, quieto e calmo. Mas, logo que chegaram, algo estranho começou a acontecer. Sons misteriosos, portas que se abriam sozinhas, e uma sensação de que estavam sendo observados o tempo todo. O que parecia ser o lugar perfeito para descansar, rapidamente se transformou em um pesadelo, onde ninguém sabia se conseguiria sair com vida. E o mais assustador, algo na floresta estava esperando por eles. Você conseguiria escapar de um lugar assim? Era início do verão, e o grupo de amigos não poderia estar mais animado. Lucas, Mariana, André, Paula e Clara tinham planejado aquelas férias por meses. Queriam algo diferente, longe do barulho da cidade, do trânsito e da correria do dia a dia. Decidiram alugar uma cabana isolada, escondida no coração de uma floresta que prometia tranquilidade, aventuras e memórias inesquecíveis. A viagem começou com risadas e conversas animadas no carro. A estrada para a cabana serpenteava por entre colinas verdejantes e árvores altas, que se fechavam como um túnel natural. O céu estava limpo, e o sol se infiltrava entre as folhas, criando um espetáculo de luz e sombra no chão. Quando finalmente avistaram a cabana, todos ficaram em silêncio por um momento. Era exatamente como as fotos do anúncio, talvez até melhor. A cabana era rústica, mas charmosa. Construída com madeira escura, parecia ter sido feita à mão, com janelas grandes que davam vista para a floresta ao redor. Um pequeno alpendre adornado com cadeiras de balanço convidava os amigos a se sentarem e apreciarem o som do vento que fazia as árvores sussurrar. Perto da cabana, havia um lago que refletia o azul do céu, rodeado por uma vegetação tão viva que parecia uma pintura. E vamos para o próximo parágrafo. Mas antes, apenas confere se você está inscrito no canal, porque os próximos vídeos serão uma série de conteúdo que vão assustar vocês. É aqui que vamos passar as melhores férias das nossas vidas, exclamou Lucas, enquanto estacionava o carro em frente à cabana. Eles saltaram do veículo, cada um carregando mochilas e sacolas cheias de comida, bebidas e jogos. Mariana, que era mais curiosa, foi a primeira a explorar o interior da cabana. Por dentro, o lugar era aconchegante, com móveis de madeira que combinavam com o ambiente. Uma lareira de pedra ocupava o centro da sala principal, e o cheiro de madeira velha se misturava com o frescor da floresta que entrava pelas janelas abertas. Havia uma cozinha pequena, mas equipada, e 3 quartos no andar de cima, cada um decorado de maneira simples, mas confortável. No fundo da cabana, uma escada de madeira levava a um porão que estava trancado com um cadeado grande e enferrujado. Enquanto desempacotavam as coisas, Paula encontrou um álbum de fotos antigo escondido em uma das gavetas da sala. As imagens mostravam uma família sorridente, um casal com 2 crianças pequenas, em momentos felizes, sentados na mesma cabana onde eles estavam agora. Que fofo! Deve ter sido uma família muito feliz vivendo aqui, disse Paula, enquanto os outros concordavam, sem perceber o leve desconforto que aquela descoberta causava em Mariana. Naquela tarde, o grupo resolveu explorar os arredores. Caminharam pela floresta, sentindo o cheiro da terra úmida e ouvindo o canto dos pássaros. O lago parecia convidativo, e Lucas sugeriu que nadassem, mas Clara, que sempre foi um pouco mais reservada, preferiu ficar na margem, observando os reflexos na água. O sol começava a se pôr, atingindo o céu de laranja e rosa, enquanto as risadas deles ecoavam pela floresta. Quando a noite caiu, o grupo acendeu a lareira e se reuniu na sala para contar histórias e jogar cartas. Lá fora, o silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som distante do vento entre as árvores. André, sempre brincalhão, comentou: "Vocês perceberam como não vimos nenhum sinal de outros turistas por aqui? É como se fossemos os únicos nesse pedaço de floresta." O comentário foi recebido com risos, mas plantou uma pequena semente de inquietação que ninguém quis admitir. Enquanto o fogo na lareira crescia, Mariana foi até a janela para olhar a escuridão do lado de fora. Algo na floresta parecia diferente à noite, mais denso, mais sombrio. Mas ela afastou o pensamento e voltou para o grupo, determinada a aproveitar as férias. A primeira noite passou tranquila, mas havia algo no ar, algo que eles ainda não podiam perceber. A cabana, apesar de acolhedora, parecia guardar histórias que não foram contadas. E a floresta, com toda a sua beleza, parecia esconder segredos antigos, esperando para serem descobertos. Eles estavam no paraíso, ou pelo menos era o que acreditavam. Era um dia claro de verão quando o grupo de amigos se reuniu para finalmente partir em uma viagem que planejavam há meses. Lucas, Mariana, André, Paula e Clara estavam exaustos da rotina urbana e, por isso, decidiram escapar da correria e do estresse da cidade.
Eles queriam algo simples, longe das luzes da cidade, algo que lhes permitisse relaxar, se reconectar, acima de tudo, descansar. A ideia de se afastar da civilização e passar uma semana em uma cabana isolada no meio de uma floresta parecia a fuga perfeita. A viagem de carro foi repleta de risadas e boas conversas. O vento batia suavemente nas janelas abertas, enquanto o som dos pneus rolando sobre o asfalto ecoava na estrada deserta. A empolgação do grupo era visível, todos comentando sobre o que fariam ao chegar. Lucas, sempre o mais animado, imaginava tardes preguiçosas à beira do lago, enquanto Paula sugeria longas caminhadas pela floresta para explorar. A ideia de estar tão longe de tudo fazia os 5 se sentirem livres, quase como se tivessem deixado o mundo para trás. Conforme o carro subia a estrada de terra que levava até a cabana, a paisagem ao redor mudava. As árvores pareciam se tornar mais densas, e o verde intenso da vegetação tomava conta de tudo. Era como se estivessem entrando em um outro mundo, longe da modernidade, onde a natureza reinava. O céu azul estava agora coberto por nuvens leves, e o cheiro da terra molhada preenchia o ar. Finalmente, a cabana apareceu à frente, escondida entre as árvores, com um pequeno alpendre à sua frente. Era uma construção de madeira, com telhado de 2 águas e janelas grandes que permitiam a visão da floresta ao redor. A casa parecia ter sido feita especialmente para se integrar à paisagem, com cada detalhe cuidadosamente planejado para não quebrar a harmonia com a natureza. "É perfeita", disse Mariana, encantada com a vista. O grupo desceu do carro e começou a descarregar as malas, rindo e se empolgando com a ideia de passar a semana ali. A cabana tinha uma grande sala de estar com uma lareira de pedra, uma cozinha simples e bem equipada, e 2 quartos no andar de cima. Uma sensação acolhedora tomou conta de todos. Dentro da cabana, o clima era tranquilo. O cheiro de madeira velha misturado com o frescor da floresta fazia com que todos se sentissem em casa, como se aquele lugar tivesse sido feito para receber exatamente aquelas pessoas. O piso de madeira rangia suavemente sob os pés, e as paredes de madeira davam à casa um aspecto rústico, mas confortável. "Eu sempre sonhei em passar férias assim", disse Paula, enquanto observava os móveis de madeira simples, mas elegantes. Cada detalhe parecia perfeito, e a energia do lugar parecia transmitir uma sensação de paz. Se você está curtindo esse conteúdo, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos. O grupo decidiu explorar a propriedade logo após se instalar. Clara foi a primeira a sair para dar uma volta. O som das folhas secas sob seus pés e o canto distante de pássaros eram os únicos sons que quebravam o silêncio da floresta. A cada passo, mais ela se encantava com a beleza ao redor. O lago ao fundo parecia brilhar sob a luz do sol, e as árvores altas formavam um imenso tapete verde que se estendia até onde a vista alcançava. Era um paraíso intocado, e a paz que se sentia ali era palpável. André, mais curioso, explorou os arredores da cabana. Ele encontrou uma trilha que se perdia entre as árvores e começou a seguir, empolgado com a ideia de descobrir algo novo. Mas logo o grupo se reuniu, e todos resolveram caminhar pela trilha juntos, admirando as flores selvagens e o som do vento que passava suavemente entre as copas das árvores. O lugar tinha uma energia única, como se o tempo ali fosse mais devagar, mais calmo. Enquanto o dia caía lentamente, a cabana parecia se tornar ainda mais acolhedora. O fogo da lareira foi aceso, e todos se reuniram ao redor, trocando histórias, rindo e desfrutando de uma sensação de liberdade. A noite estava começando a se aproximar, mas, para eles, o dia não acabava. Naquela noite, antes de dormir, todos estavam gratos por aquele momento de paz. Mas algo no ar começava a mudar, embora ninguém soubesse ainda. O silêncio ao redor da cabana, a falta de outros turistas, e o fato de estarem tão longe de qualquer cidade começava a criar uma sensação estranha, um pequeno desconforto no fundo de cada um. Mas, como sempre, a excitação do início das férias falou mais alto, e nenhum dos amigos deu importância a isso. Eles estavam no paraíso, ou pelo menos, era o que acharam. Os primeiros dias passaram sem maiores incidentes, mas algo estava diferente. O ar na floresta parecia denso, quase pesado, como se o próprio lugar estivesse escondendo algo. O grupo continuava a explorar a área ao redor da cabana, mas uma sensação crescente de desconforto começava a se instalar no fundo de suas mentes, embora ninguém quisesse admitir. Até então, os eventos inexplicáveis pareciam inofensivos, como a porta do porão que estava misteriosamente aberta na manhã seguinte, ou a janela do quarto de Mariana que, sem explicação, estava parcialmente quebrada. Eram coisas pequenas, facilmente ignoradas, mas com o tempo, essas pequenas anomalias começaram a surgir.
No quinto dia, Lucas decidiu investigar o porão. Ele estava cansado de ficar se perguntando sobre o que poderia estar guardado ali, e com os amigos ausentes naquele momento, ele achou que seria uma boa oportunidade. A chave para o porão estava pendurada em um prego na parede da cozinha, e Lucas a pegou, sem hesitar. Ele desceu as escadas de madeira, sentindo o ar úmido e frio que vinha de baixo. O lugar estava imerso em sombras, mas o som da respiração de Lucas parecia alto demais, como se a própria casa estivesse observando. Quando ele acendeu a luz do porão, o cheiro de mofo e madeira velha tomou conta de suas narinas. A sala estava repleta de caixas empoeiradas, móveis quebrados e pedaços de madeira espalhados pelo chão. No entanto, havia algo ali que parecia fora do lugar. Uma mesa de madeira escura, como se tivesse sido deixada rapidamente. Sobre ela, uma série de objetos estranhos, uma boneca de porcelana, um espelho pequeno e embaçado, e um diário. A boneca estava posicionada de uma maneira peculiar, com os olhos fixos em Lucas, como se o observasse atentamente. Curioso e agora um pouco inquieto, Lucas pegou o diário e começou a folheá-lo. O que ele encontrou dentro fez seu estômago revirar. As páginas estavam cheias de anotações, mas não eram apenas palavras comuns. Havia desenhos, rabiscos e uma história que parecia ter sido escrita por alguém em grande sofrimento. As primeiras páginas falavam de uma família que morava naquela cabana muitos anos atrás. Uma família aparentemente normal, até que uma série de eventos estranhos começou a acontecer. As páginas seguintes se tornaram mais perturbadoras, descrevendo como a filha do casal desapareceu misteriosamente, e como os pais se tornaram obcecados em encontrar aquilo que se escondia na floresta. Mas o mais aterrador foi a última página, onde a escrita estava mais apressada e as palavras quase ilegíveis. Eles estão de volta, dizia. Eles nunca partiram. E então, uma simples linha final. Eles me observam. Antes que Lucas pudesse processar aquilo, ele ouviu um som vindo do andar de cima, uma batida. Ele congelou. O som veio novamente, mais forte desta vez. Assustado, Lucas correu escada acima, mas não encontrou ninguém. O silêncio era absoluto, e tudo parecia estar em paz. Mas havia algo errado. A atmosfera na cabana estava diferente, como se a casa estivesse mais viva, mais consciente de sua presença. Quando os amigos chegaram à cabana naquela tarde, Lucas estava visivelmente perturbado, mas hesitou em contar tudo o que havia encontrado. Ele tentou afastar a sensação crescente de pavor, mas a história escrita no diário ainda ecoava em sua mente. A noite caiu, e o grupo se reuniu ao redor da lareira para conversar. Mas, dessa vez, não havia risadas. O ambiente estava tenso, e todos sentiam uma inquietação que não podiam explicar. Foi quando Mariana, curiosa como sempre, perguntou se alguém já havia notado algo estranho no lago. Ela mencionou que, nas noites anteriores, sempre que olhava para a água à distância, via algo se movendo por baixo da superfície, algo que se mexia de maneira lenta, mas constante. Eu também percebi isso, disse Paula, com um tom mais sério do que o usual. Parece que tem algo ali, mas não é só a água se movendo. É como se algo estivesse esperando. A conversa logo se intensificou. Todos começaram a se lembrar de eventos pequenos, mas estranhos, que haviam acontecido desde sua chegada. A porta do porão aberta, o espelho da sala que sempre parecia um pouco embaçado demais, as sombras que se moviam na floresta à noite. O grupo decidiu investigar o lago. Com lanternas em mãos, seguiram pela trilha até a beira do lago. O silêncio da floresta ao redor parecia pesado, como se estivesse à espera. Quando chegaram, a água estava calma, quase como um espelho, refletindo as árvores ao redor. Mas então, Clara apontou para algo na margem. Lá, parcialmente submerso na água, estava o corpo de uma boneca de porcelana, a mesma boneca que Lucas havia visto no porão. Antes que pudessem reagir, uma onda de vento frio passou por eles, fazendo as árvores se moverem violentamente, e o som de algo se arrastando pela água ecoou no ar. Eles correram de volta para a cabana, mas algo seguia. Uma presença invisível, mas tangível. Quando chegaram à segurança da cabana, o terror estava apenas começando a se revelar. A floresta, a cabana, o lago, tudo aquilo estava profundamente ligado a um segredo sombrio, algo que se arrastava pelas sombras e aguardava o momento certo para se revelar por completo. Agora, os amigos não eram mais turistas em busca de diversão. Eles estavam presos, e o lugar começava a cobrar seu preço. A luta pela sobrevivência havia começado. A tensão na cabana estava insuportável. O grupo, agora ciente de que algo sobrenatural os observava, se reunia em torno da lareira, tentando manter a calma, mas cada um sentia o peso da presença invisível que o cercava.
O vento lá fora aumentava, e as árvores pareciam ranger como se estivessem tentando se comunicar. Lucas, claramente abalado, segurava o diário com força, seus dedos ainda suados pela apreensão. Não podemos ficar aqui. Precisamos sair agora, disse ele, sua voz tremendo. Mas a floresta parecia diferente, agora. As sombras, antes pacíficas, estavam mais densas, mais profundas. Quando eles haviam chegado, a floresta parecia um paraíso, agora, parecia uma prisão. Paula tentou manter a calma. Não podemos simplesmente sair sem mais nem menos. Devemos planejar. Mas sua voz também estava carregada de medo. O que quer que estivesse ali, no fundo, aguardava pacientemente. E eles sabiam que não poderiam escapar sem enfrentar o que os perseguia. Foi então que o som veio. Algo se arrastando na madeira do lado de fora da cabana. Era um som suave, mas inconfundível. Como se alguém estivesse deslizando lentamente sobre o chão, se aproximando. Clara, sem pensar, correu para fechar todas as janelas, enquanto Mariana segurava a maçaneta da porta com as mãos suadas. Alguém tem que sair e chamar ajuda, disse André, o mais corajoso do grupo, mas seu tom era mais de incerteza do que de confiança. Todos sabiam que a ideia de sair sozinha naquele lugar parecia suicídio. O que quer que estivesse naquela floresta não era normal. Eles sabiam disso agora. O diário de Lucas, os eventos estranhos e a boneca no lago, tudo indicava que eles haviam invadido algo profundo e maligno. E não havia mais como fugir. De repente, um grito cortou o ar. Foi Paula. Ela estava olhando pela janela da sala de estar, com os olhos arregalados. Quando o grupo correu até ela, o que viram os fez paralisar de medo. Lá fora, na escuridão, uma figura encapuzada estava parada, observando-os com um olhar vazio e penetrante. A figura estava imóvel, mas os olhos brilhavam com uma intensidade assustadora. 12 é ele. É o que está nos seguindo, gritou Paula, afastando-se da janela. O medo agora era palpável, e a sensação de estar sendo caçado se tornou insuportável. O grupo se reuniu no centro da sala, discutindo o que fazer, mas a ansiedade estava corroendo suas decisões. A cada segundo que passava, sentiam-se mais cercados, mas sem saída. André, em um impulso desesperado, decidiu tentar sair. Eu vou correr para o carro. Se eu conseguir pegar a chave e ir até a estrada, posso chamar alguém para nos ajudar. Ele pegou uma lanterna e correu até a porta, mas antes que pudesse abrir, o som de algo se arrastando novamente os fez parar. Era mais perto agora, quase dentro de casa. O medo tomou conta de todos, e ninguém mais teve coragem de sair. Mas foi então que o som de batidas violentas na porta os fez saltar para trás. Algo estava tentando entrar. A casa começava a render com a pressão externa, e o barulho da madeira estalando era como um aviso sombrio de que a noite já não era mais apenas escura, mas mortal. Foi Mariana quem gritou por último, antes que a casa se calasse completamente. Não vamos sobreviver a isso. Não vamos. As palavras dela ficaram no ar, mais verdadeiras do que qualquer um desejava admitir. O tempo parecia ter parado, e naquele momento, todos sabiam que a floresta os tinha perto. De repente, as luzes começaram a piscar, e o silêncio da casa foi quebrado pelo som de algo se arrastando pela escada. Clara tentou desesperadamente trancar as portas, mas o que quer que estivesse do outro lado parecia forte demais. Então, a porta do porão foi arrombada. O som da madeira partiu e reverberou pela casa. A presença era iminente, e ninguém mais sabia o que fazer. O terror se havia tornado real. Lucas e Paula tentaram correr para os quartos, mas não havia mais tempo. As portas estavam trancadas por fora, e, aos poucos, o grupo foi sendo separado. A escuridão na casa parecia engoli-los, e as risadas de André, que antes era o mais otimista, agora soavam como gritos desesperados, abafados pelas paredes. A tragédia estava se desenrolando diante de seus olhos. Não haveria fuga. Não havia mais como escapar daquilo que a floresta, ou talvez a cabana, havia trazido. Um a um, os amigos começaram a desaparecer nas sombras, enquanto o som dos passos arrastando-se pela casa os envolvia, como se a própria morte estivesse caçando cada um deles, silenciosa e implacável. A luta pela sobrevivência terminou não com uma fuga, mas com a certeza de que alguns destinos não podem ser evitados. E quando o último grito ecoou pela cabana, a floresta silenciou novamente, engolindo a história daqueles que ousaram desafiar seu segredo sombrio. Obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo os próximos conteúdos.